pode influenciar os rumos, né, de países, enfim, de nações. Infelizmente, a gente tem que partir para o próximo assunto. Tem apuração do Américo, tem apuração do Lorival, que é sobre tarifas. Então, a gente não tem tanto tempo, mas, Américo, vou começar pela tua apuração, que é sobre como o governo brasileiro deve reagir, então, ao tarifaço que foi imposto e passou a entrar em vigor nessa semana, tanto ao Brasil quanto ao mundo todo. Você trouxe no teu blog, né, uma análise mostrando que são 4 os pontos centrais, né, que o governo brasileiro, então, deve focar a sua estratégia. Conta um pouco para a gente do que você apurou. Exato, Pri. Eu falei com algumas pessoas aí que estão acompanhando muito de perto as tentativas de negociação e as estratégias do governo brasileiro com relação a esse tarifaço, que é o grande assunto, né, obviamente, no Brasil. E, basicamente, é o seguinte: o governo brasileiro definiu 4 frentes diferentes para atuar nessa questão do tarifaço. Primeiro ponto é a negociação. Então, apesar dos canais estarem ainda bloqueados pela Casa Branca e pelo Departamento de Estado, o Brasil vem tentando fazer negociações desde quando saíram, lá em abril, os 10%, que foi a primeira taxa imposta, as tarifas impostas ao Brasil, quando vários países foram vítimas daquelas tarifas. O Brasil tentou vários caminhos de abertura de diálogo e tem conseguido alguns movimentos aí nessa coordenação do vice-presidente Geraldo Alckmin, como, por exemplo, o ministro Haddad, que vai se reunir a semana que vem por telefone ou por videoconferência com Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro. A ideia aqui é o governo continuar nessa linha e continuar tentando retirar mais setores dessa lista dos 50%. Querem tirar, sei lá, o café, talvez carne, que tem causado grande problema ali para determinados setores nos Estados Unidos. O fato da carne brasileira está sofrendo com essa sobretaxa. Aqui, na questão da negociação, também uma das apurações que eu tenho é que o presidente Lula não tem a menor intenção e não vai ligar para o Trump, porque eles acreditam que essa ligação seria contraproducente. Por quê? Porque ela é vista por muita gente como a salvação da lavoura. Vamos ligar para o Trump, vamos fazer o que o Trump quer e vai conseguir reduzir as tarifas. Não é essa análise que o governo brasileiro tem feito. Por quê? Porque o Donald Trump quer discutir a parte política desse tarifaço, ou seja, o Palácio Planalto acredita que, basicamente, o Trump trabalha para ter um governo dócil aos Estados Unidos a partir da eleição do ano que vem, quer interferir na eleição. E qualquer ligação, ele vai reclamar da questão das decisões do Supremo, que não dizem respeito ao governo. Então, não existe, neste momento aí, nenhuma intenção. E o presidente disse isso essa semana, numa entrevista que deu para Reuters. O segundo ponto, então, primeiro ponto, negociação. Eu vou ser um pouco mais sucinto. Primeiro ponto, a negociação já está em andamento. Segundo ponto é mitigação. E já tem, inclusive, algumas críticas ao governo por estar demorando para vir com essas mitigações, né? Que seria vários pontos, né? Criação de estoque regulador, por exemplo, com café e outros produtos que não vão conseguir ser exportados dos Estados Unidos, ajuda as pequenas empresas. Uma das coisas que eu apurei também nessas conversas é que o governo queria muito, e talvez tenha uma chance, de criar novas linhas para financiamento de exportações brasileiras, apesar disso ser um tema polêmico desde a época de Lava Jato, antes até, e ter uma oposição muito forte no Congresso e em alguns setores do empresariado, mas a mitigação deve sair esses anúncios muito em breve. Diversificação, esse é um ponto que é o mais longo, é a terceira frente, é um que o governo brasileiro vem trabalhando já desde o final do governo do Fernando Henrique ainda, quando estrategicamente o governo brasileiro percebeu que estava muito dependente, basicamente na época, de Europa e de Estados Unidos, eram os 2 grandes parceiros comerciais, e a Argentina também, só que a Argentina era muito instável por conta das suas crises econômicas, e a partir dali, ainda no governo Fernando Henrique, começou a se criar uma estratégia de Estado, que mais ou menos vai se seguindo desde então. Teve uma grande interrupção durante o governo Bolsonaro, obviamente, que foi um governo mais isolacionista, etc., mas de buscar mais mercados, buscar mais caminhos. E isso
o presidente Lula vem fazendo, inclusive em muitas das suas viagens presidenciais, que ele faz uma diplomacia presidencial, né? Ele pessoalmente indo a vários lugares e sempre trazendo, o PRI já cobriu várias visitas, o Lorival também, enfim, de abrir mais mercados. Esse aqui é uma coisa de muito mais longo prazo, ninguém está achando que isso vai substituir amanhã as importações dos Estados Unidos, mas foi isso, por exemplo, que ensejou ontem a ligação do presidente Lula com o primeiro-ministro da Índia, o Modi, onde eles falaram muito dessa questão de tentar ampliar. E é óbvio que a Índia é um dos grandes mercados. E, por último, aí talvez uma conexão com as apurações do Lorival, a questão de retaliação. Um é negociação, mitigação, diversificação dos mercados, e o último, retaliação, que o governo continua resistindo, pretende não fazer, porque acha que não tem, basicamente, bala na agulha para enfrentar, de fato, os Estados Unidos, embora tenha, por exemplo, a lei, né, da reciprocidade, mas não tem intenção de fazer isso, só que tem um alerta aqui. A análise do governo é que as provocações vão aumentar do governo americano, as agressões do Trump, do Departamento de Estado, etc., vão aumentar, e que aí talvez seja necessário ter algum tipo de retaliação na manga, por exemplo, quebrar patentes ou algo assim. Não é o que o governo quer fazer, mas também está estudando quais são as possibilidades de agir. Ótimo. Também queria trazer só uma apuração minha complementar à do Américo, que até nessa semana eu conversei com algumas pessoas em Genebra que estão tocando também o processo no OMC, que é uma outra frente aí do governo, mas que seria um ato mais simbólico, justamente porque o Tribunal de Apelações tem a indicação de juízes bloqueada. Então, já houve a abertura formal de consultas, que é uma etapa inicial de conversas entre Brasil e Estados Unidos. Muito provavelmente os Estados Unidos não devem chegar a uma solução negociada com o Brasil. Isso deve passar para o painel de especialistas, desse painel de especialistas passa para apelação, como o Tribunal de Apelações está esvaziado, está paralisado, isso vai gerar ali uma apelação ao vazio, mas a estratégia do governo também é fazer ali um barulho com outros países, trazer uma pressão também internacional sobre isso. Lori, tuas apurações, eu resolvi deixar todas as suas apurações para agora. Você tinha apuração tanto sobre a questão das sanções secundárias, né? Então, se o que o Trump está fazendo com a Índia pode fazer também com China e com o Brasil, quanto sobre avanços em relação às sanções que são mais políticas ali, Lei Magnitsky. Conta para gente. Quando saiu a sanção contra a Índia por causa da importação de produtos da Rússia, eu apurei que o USTR, que é o escritório do representante dos Estados Unidos para o Comércio, não tinha recebido da Casa Branca nenhum pedido, nem sequer de estudar novas tarifas comerciais contra o Brasil. O Brasil importou 12,2 bilhões de dólares da Rússia no ano passado, e a China 130 bilhões, o dobro da Índia. Agora, com a China, os Estados Unidos estão negociando diretamente, negociando de forma profissional, a portas fechadas, como tem que ser uma negociação comercial, e certamente isso aí está ali na mesa. Além disso, a gente está vendo que o Trump já está mudando de novo de discurso em relação à Rússia. Então, a minha apuração é de que, com relação à Índia, o que o Trump quis foi fazer uma pressão comercial maior ainda. Tinha já feito um acordo de 25%, mas misturou ali comércio com a questão da Rússia e quis sinalizar internacionalmente que estava pressionando a Rússia, mas quis também elevar a pressão sobre a Índia, que consegue ser mais protecionista do que o Brasil. Tem tarifas muito altas. Bom, agora, com relação às sanções contra autoridades brasileiras, como antes eu tinha apurado que no cardápio, né, do governo americano, que é o Departamento de Estado que organiza, elabora essas sanções políticas, estava retirar vistos de autoridades do Palácio do Planalto, poupando o Lula, a primeira-ministra, a primeira-dama Janja e o vice Alckmin, e também estender as sanções econômicas contra outros ministros do STF. Mas, diante do isolamento do Alexandre de Moraes, que na prática está acontecendo dentro do STF, isso não é público, mas os outros ministros da primeira turma estão bastante preocupados com as
as medidas adotadas pelo Alexandre de Moraes, o governo americano, o Departamento de Estado não está, neste momento, estudando, não prevê novas sanções políticas contra autoridades brasileiras. Hoje, não prevê. E aí a minha leitura sobre isso é a de que as pessoas lá do governo americano que estão trabalhando esse tema do Brasil já alcançaram o objetivo delas, que é demonstrar que a esquerda é que é autoritária e a direita é que defende a liberdade. Então, se você deixa o Alexandre de Moraes ficar com a última palavra, que é a decretação da prisão domiciliar do Bolsonaro, você ganha quando você tem esse objetivo. Então, assim, olha, tá vendo? Eles são os autoritários. Agora, se os Estados Unidos adotam novas sanções contra o Brasil, aí a culpa volta para os Estados Unidos. Não, são os Estados Unidos que estão atropelando a soberania do Brasil. Então, para eles, ficou num ponto muito bom. Olha aí, ó, até os juristas brasileiros estão criticando essa prisão domiciliar, acham que ela é um abuso, né, que não existe justificativo. Então, fica de bom tamanho para o governo americano. Agora, com o Lula ligando para o Narendra Modi, querendo usar o BRICS, que não é um bloco comercial, é impossível o BRICS negociar tarifas com qualquer país, porque não tem um mercado comum, não tem tarifa externa comum, não tem lógica querer negociar isso, né? A não ser que seja uma negociação política. Então, se é uma politização ou uma escalada da politização, já que a politização partiu do Trump, né? Mas se é um desejo de manter essa politização, que para o interesse nacional, para o exportador brasileiro, isso não interessa, mas para o Lula aparentemente interessa. Aí pode ser que o Lula, na verdade, diferentemente do que o governo brasileiro interpreta, segundo a apuração valiosa do Américo, então, na verdade, é o Lula que está provocando uma escalada política, né? Porque o governo americano está calado, está quieto, quer dizer, calado não, protestaram contra a decretação, não adotaram novas sanções, não escalaram em termos práticos, né? Então, se é o Lula que está tracionando uma disputa com o BRICS, e sabemos todos que o Trump já disse, se o BRICS insistir o BRICS é um bloco anti-americano, quem ficar tracionando essa hostilidade aos Estados Unidos, vou dar uma tarifa de 10% a mais, quem ficar com essa ideia de substituição do dólar, vou dar uma tarifa de 100% a mais. Então, todos sabemos que esse é um tema sensível para o Trump. Então, pode ser que o Lula, com esse telefonema ao Modi, e veja que a China, que é a grande líder do BRICS, não está nessa linha, fala, né, é mesmo, vai lá, Brasil, vocês são tão corajosos, vai lá, enfrenta os Estados Unidos, vocês são muito legais mesmo, mas não fazem isso, não tem essa iniciativa. Estão ali em negociação com os Estados Unidos. Então, pode ser que o Lula consiga que o Trump escale novamente, adote novas medidas, mas até aqui a Casa Branca não está pedindo, orientando nem o USTR, nem o Departamento de Estado a fazer isso. Basicamente, vamos ver quem vai piscar antes, né? Infelizmente,